Bom, pessoal, vamos falar de Common Tables Expression, ou CTS. Né? Muitos alunos eles acabam me perguntando como e quando utilizar a CTS. E aí nesse vídeo eu vou te mostrar aqui de forma prática os conceitos básicos de uma CTE. E eu vou fazer uma comparação, né? CTE versus subqueries, como e quando utilizar cada uma delas, beleza? Vamos lá, olha só, eu vou rodar aqui a minha tabela para a gente ver quais são as informações que a gente tem nela. Basicamente, eu tenho aqui vários produtos separados por categorias e a quantidade de fotos que cada um desses produtos tem em algum e-commerce. Né? A gente tem aqui um e-commerce em que a gente está vendendo alguns produtos de uma determinada categoria e lá eles postam aqui alguma quantidade de fotos do produto para fazer a venda. Né? E aí eu tenho uma pergunta aqui. Né? Quantas categorias apresentam uma quantidade máxima de fotos menor do que 7? Bom, vamos fazer por partes. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a nossa queryzinha aqui e eu vou puxar aqui o máximo da quantidade de fotos. Né? E vou chamar isso daqui de quantidade máxima. E aí eu vou precisar aqui agrupar. Opa, vou precisar agrupar aqui pela categoria do produto, certo? Se eu rodar isso daqui, olha só, agora eu tenho aqui todas as categorias e a quantidade máxima de fotos aqui de um determinado produto que existe ali no e-commerce e que tem essa quantidade máxima de fotos postada ali. Né? Mas essa não é a pergunta. Né? A gente precisa saber quantos tem essa quantidade aqui menor do que 7. E aí existem duas formas de fazer. Né? E aí aqui é onde eu já vou fazer uma comparação entre como responder essa pergunta usando uma subquery e como responder essa pergunta utilizando as CTS. Tá? Vamos começar aqui com a subquery. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui a nossa query para cá. E aí, olha só, eu vou vir aqui e vou botar isso daqui entre parênteses. E aí aqui eu vou dar um select asterisco from isso daqui, tá? Que é a query que a gente já construiu. Se eu rodar essa queryzinha aqui, olha só, a gente vai ter o mesmo resultado, né? Então, isso daqui é uma subquery. Por quê? Porque eu estou usando uma query dentro de outra. Né? E aí, para responder a nossa pergunta, o que a gente pode fazer? Vim aqui, where quantidade máxima menor do que 7. Olha só, vou rodar isso daqui. E aí pronto, a gente tem aqui todas as categorias de produtos que têm uma quantidade máxima de fotos menor do que 7, beleza? Só que a gente quer uma contagem, né? Então eu vou vir aqui e vou dar um count asterisco. E aí a gente vai ter aqui o nosso resultado certinho com a quantidade exata de produtos, de categorias de produtos que tem uma quantidade de fotos máxima menor do que 7, certo? Claro que a gente poderia usar o having aqui, tá? Mas o having não é o assunto desse vídeo, mas é só a título aqui de explicação, tá? Então, aqui foi utilizando as subqueries. Agora, eu vou fazer utilizando uma CTE. Eu vou puxar aqui de novo a nossa query que faz o cálculo máximo da quantidade de fotos. Vou trazer para cá. E aí, eu vou vir aqui, eu vou escrever with tab max as. E aí eu vou só dar uma organizada aqui e eu vou fechar o parêntese. Olha só, quando eu chamo o with, quer dizer que eu estou abrindo uma CTE. E agora eu posso vir aqui no final e dar um select asterisco from tab max. Se eu rodar isso daqui, olha só, a gente tem o mesmo resultado que a gente tinha anteriormente, né, que é todos os produtos com a quantidade máxima deles. E aí agora eu posso fazer a mesma coisa aqui na minha query. Né? Eu posso vir aqui e dar um count asterisco where quantidade máxima menor do que 7. Vamos ver aqui e rodar. Olha só, a gente tem o mesmo resultado. Né? E aí, qual que é a diferença? Né? Primeiro, quando a gente chama o if, a gente está declarando uma CTE. O que é isso? O resultado dessa query que a gente tem aqui dentro, ele vai ser armazenado em uma CTE chamada aqui tabmax.
E aí esse nome aqui você pode dar o nome que você preferir. Tá? Aqui eu botei tab max referenciando tabela máxima, né, que calcula a quantidade máxima de fotos por produtos, mas você pode dar o nome que você preferir, né? E aí aqui na CTE a gente não acaba referenciando, a gente não acaba dando um nome e armazenando em uma outra CTE ou em uma outra tabela, diferente aqui da CTS, né? E aí qual que é a diferença? Né? Quando que usar cada uma delas? As subqueries, dependendo do software que você utiliza aí, se ele for um pouco mais antigo, ele não vai suportar utilizar CTS, tá? Então aí você vai precisar partir para as subqueries. E também as subqueries elas funcionam bem para uma query um pouco mais simples e um pouco mais rápida. Então digamos que no seu dia a dia você recebe aí um pedido de um chefe, de um diretor, ou enfim, de um número que você precisa passar para ele de forma rápida e você só precisa rodar uma query simples. Você pode usar aqui a subquery porque ela é um pouco mais rápida ali na hora de você escrever. Já as CTEs, o que acontece? Elas funcionam muito bem para queries muito mais complexas e principalmente elas facilitam a nossa leitura. Por quê? Porque a forma como nós estamos acostumados a ler é de cima para baixo. Né? Então a gente começa a ler aqui nessa primeira linha, depois a gente parte para a segunda, depois para a terceira, depois para a quarta, e assim a gente vai lendo de cima para baixo. O que acontece com as subqueries? Para eu conseguir entender o que está acontecendo nessa query, eu vou precisar primeiro ler e entender o que essa query aqui de dentro está fazendo, e só depois eu vou conseguir entender o que a query de cima está fazendo. Percebe que vai contra o nosso padrão de leitura? Eu preciso primeiro ler o que está dentro para depois ler o que está fora. Já com CTEs não. Eu leio aqui em ordem. Eu consigo ler o que está acontecendo aqui e depois eu vejo o que está acontecendo aqui, né? Então, basicamente, as subqueries eu utilizo elas muito mais para consultas mais simples. Claro que você pode utilizar elas para consultas um pouco mais complexas, só que aí a dificuldade de leitura vai se tornar muito mais complexa. E as CTEs você pode rodar aqui queries bem complexas, bem estruturadas, porque ela facilita a nossa leitura, tá? E aí vamos partir para outro exemplo. Eu vou puxar aqui de novo essa minha query aqui de cima e vamos supor que eu não queira mais pegar aqui a quantidade máxima menor do que 7. Vamos supor que eu queira fazer uma comparação, né? Eu queira puxar todos os produtos que têm uma quantidade máxima menor do que a média aqui do máximo de todos os produtos, né? Eu quero calcular a média e fazer essa comparação. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, abrir parênteses e vou dar um select AVG quantidade máxima from tab max. E aí, olha só, eu vou rodar isso daqui. Agora eu tenho 38 produtos. Antes a gente tinha 21, né? Então agora eu consigo referenciar a minha CTE múltiplas vezes. Perceba que aqui eu declarei essa minha CTE onde eu calculo a quantidade máxima de fotos por cada produto. Aqui eu fiz uma contagem de todos os produtos da minha tabela máxima e depois eu passei um filtro aqui nessa quantidade máxima, referenciando essa mesma CTE de novo para calcular a média desses valores e puxar só aqueles em que a quantidade máxima é menor do que a média. Né? Então eu consigo fazer múltiplas referências de uma forma um pouco mais fácil com CTEs. Eu consigo fazer isso com subquery? Consigo. Só que eu precisaria, dentro do from, fazer aqui uma outra CTE e depois outra CTE dentro dela para fazer esse tipo de conta, e aí já se torna uma query um pouco mais complexa de se entender e é muito fácil de você se perder, tá certo? Agora olha só, a gente consegue também criar em uma query múltiplas tabelas com múltiplas CTEs. Como assim? Eu vou puxar aqui a nossa primeira query aqui em cima para vocês verem aqui todas as categorias dos produtos. Então eu tenho aqui, ó, todos os produtos com todas as categorias. Digamos que eu queira só ver aqui os produtos em que as categorias são relacionadas à construção. Então eu vou vir aqui e vou passar um filtro aqui só de construção.
Olha só, aqui eu tenho todas as minhas categorias. Cada um desses produtos eles tem um ID, tá? Porque eu não puxei, mas eu tenho aqui todos os produtos vendidos relacionados à construção, tá? E aí, digamos que eu queira saber, eu queria criar uma nova coluna aqui relacionada à quantidade máxima de fotos de cada uma dessas categorias. Bom, o que, que eu vou fazer? Eu vou armazenar esse cara aqui em uma CTE, eu vou chamar de tab construção, e aí deixa só eu organizar aqui. A gente já tem aqui a nossa tabela que calcula a quantidade máxima de fotos de cada tipo de produto. E aí, olha só, quando, quando eu quero armazenar uma outra query em uma outra CTE, eu vou vir aqui ó, e vou chamar ela do mesmo nome aqui, ó, tabmax. É isso daqui, né? A nossa outra queryzinha aqui. E aí, quando eu quero fazer isso, eu não preciso vir aqui e botar o if de novo. O if ele só precisa de início quando você vai começar a construir sua primeira CTE. Só que aí a gente só precisa botar aqui uma vírgula para separar. Tá? Então eu tenho agora uma CTE chamada tab construção, onde eu tenho todos os produtos relacionados à categoria de construção. E eu tenho uma outra tabela, uma outra CTE, que calcula a quantidade máxima de fotos de cada produto de cada categoria, certo? E aí o que, que eu quero? Eu vou vir aqui, ó, eu posso vir tanto e dar um select asterisco from tab construção, e aí se eu rodar, ela vai me dar exatamente a informação da minha query relacionada aqui aos produtos de construção, quanto também eu posso vir aqui e dar um select asterisco from tab max. Olha só. Beleza. Eu consigo visualizar, eu consigo puxar todos os campos, fazer o que eu quiser agora em cada uma dessas duas tabelas, né? E aí, olha só, eu vou vir aqui, ó, tab construção, o que, que eu quero? Eu quero puxar aqui na minha tabela de tab construção mais uma coluna que é a quantidade máxima de fotos de cada uma dessas categorias. A quantidade máxima de fotos está nessa outra tabela aqui, tab max. Então eu vou precisar fazer um join, né? Eu vou vir aqui, ó, e vou botar est1 left join tab max est2 on t1 ponto a categoria do produto igual t2 ponto a categoria do produto, né? E aí eu vou puxar tudo da minha tabela t1 e da minha tabela t2 eu só vou puxar aqui, ó, a quantidade máxima, certo? Agora eu posso rodar isso daqui e eu tenho exatamente o resultado que eu queria, né? Eu tenho aqui a minha tabela com as informações da minha CTE só de produtos relacionados à construção, né? E uma outra coluna, né, da minha outra CTE que calcula a quantidade máxima de fotos de cada produto de cada categoria, né? Então, eu consigo fazer isso daqui com subquery? É bem difícil, né? Então, com CTE é muito mais simples da gente criar aqui uma query com múltiplas tabelas, realizando aqui diversas modificações nelas, calculando, utilizando funções, passando filtros, e no final a gente junta tudo por join, ou junta tudo por union, e assim por diante. Né? Então, basicamente, as CTEs elas são muito poderosas para nos ajudar aqui a construir queries complexas e que precisam de um nível um pouco mais avançado. Né? Eu gravei um vídeo chamado Isso é SQL Avançado, vou deixar aí no card para vocês darem uma olhada, e lá vocês podem ter uma noção de como que funciona queries mais complexas, e lá eu só utilizei CTS, beleza? Então basicamente é isso daqui, espero que vocês tenham gostado. Se você está pensando em aprender e chegar a um nível avançado de SQL, não deixe de conferir o primeiro link aí da descrição do vídeo. Eu tenho um curso que vai do básico ao avançado de SQL por um valor bem simbólico para quem é daqui do YouTube, beleza? Então vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários e até a próxima.